Eu sou Antônio Sátiro. Essa é a Foco TV em parceria com a TV Valparaíso de Goiás. Hoje é 4 de outubro de 2023. Hoje o programa um pouco diferente, mas sem fugir daquela essência do programa sem censura. Esse é verdadeiro. E esse é líder de audiência em Valparaíso, na região, nossa região do entorno, e no Goiás e no DF. Programa sem censura. Começa agora. E eu vou falar o nome das pessoas que aqui estão presentes. E depois, posteriormente, eles vão se apresentar. Está aqui do meu lado o Gilson Freitas, Denis Bento, Gilberto Nascimento e Elaine Braga. O programa hoje vai abordar um assunto sobre a eleição do Conselho Tutelar 2023 de Valparaíso de Goiás. O programa sem censura abriu espaço antes das eleições. E agora, depois das eleições, vem com um assunto que é das eleições, mas diferente daquele primeiro programa que fizemos sobre as eleições do Conselho Tutelar. Não tinha, no momento, o Denis, tinha o Gilson aqui, e outras pessoas que foram eleitas, os que estão aqui, Elaine, Gilberto, Gilson, não foram eleitos. E a gente vai abordar muita coisa importante no que aconteceu nas eleições para Conselheiro Tutelar de 2023 em Valparaíso de Goiás. Agora, vamos começar com a apresentação de cada um deles. Gilson Freitas, por favor. Bom, um prazer, muito bom estar aqui conversando com o público do programa Sem Censura. Meu nome é Gilson Freitas, trabalho atualmente na Secretaria de Educação, sou o atuante da Rede de Garantia de Direitos, então trabalho com garantia de direitos há muitos anos, e independente de eleição de conselho tutelar ou não, a garantia de direitos eu trabalho, sempre vou trabalhar e sempre vou lutar para que tenhamos um trabalho, um serviço mais adequado no município. Então, é isso. Elaine Braga. Sim, boa noite a todos aqui. Quero agradecer aqui a oportunidade, TV Sem Censura, está aberto esse espaço aqui para a gente. É importante a gente ressaltar, falar sobre as eleições do Conselho Tutelar, que a gente tem muitas coisas para falar aqui, Correto. Gilberto Nascimento. Boa noite, Sátiro. Boa noite, Gilson, Denis, Elaine. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Gilberto Nascimento, como ele falou, morador aqui há muito tempo. Já fui conselheiro, presidente, já fui CMDCA, já participei de 3 processos de eleição aqui. Então, assim, tenho uma vasta experiência na área. E hoje a gente vai falar aqui sobre as eleições. Já foi conselheiro, não é isso? Já fui conselheiro. Conselheiro e presidente do Conselho Tutelar. E vamos falar sobre esse pleito e o pleito passado também. Ocorreu mais ou menos igual esse, mas esse foi mais grave. Aqui o nosso amigo Denis Bento, que vai se apresentar. Boa noite a todos, Elaine, Gilberto, Sátiro, Gilson. Meu nome é Denis, não fui candidato ao conselho. Estou aqui porque fui lá no local de votação, vi algumas coisas que acredito que estavam erradas. E a gente acabou colocando na internet, tomou uma proporção aí grande, acredito que está dando uma movimentada. E a gente está aqui para poder falar sobre, colocar o nosso ponto de vista, É dono da razão, mas a gente pôde ver muitas coisas lá que, ao meu ver, não só no dia da eleição, acho que vale também a gente salientar
coisas que aconteceram antes do dia da eleição, no período eleitoral, que o CNDCA, que eu não sei o que eles estavam fazendo, não fiscalizou isso, não viram, porque estava explícito. Então é algo que me chama a atenção, tanto do dia, mas que ocorreu antes. Correto. A gente vai abordar muito esse assunto, né? Coisas que aconteceram, segundo, né, falam, saiu em redes sociais. A gente aqui, eu não estou afirmando nada, até porque eu não recebi nada de provas concretas, né? Mas quem participou da eleição, segundo eles, vivenciaram muitas coisas estranhas, até suportas irregularidades. Então, cada qual é responsável de se expressar, né, aqui com as suas palavras, e quem for citado aqui tem também o direito de resposta. A TV Valparaíso de Goiás, junto com a Falco TV, um programa sem censura, é democrático. Então dá o direito de você, se for citado, obviamente, você tem o direito de resposta. O Denis Bento, sempre foi uma pessoa que levantou, digamos assim, não vou dizer polêmicas, porque quando se fala a verdade não levanta polêmica. Se levanta a verdade e as pessoas que fazem a polêmica, né? Isso mesmo, é isso mesmo. É a pessoa que faz a polêmica, mas quando se fala a verdade, o Denis sempre acompanhou muitas coisas em Valparaíso, acompanha, e não é diferente, não foi diferente, não vai ser diferente o que está acontecendo agora com as eleições do Conselho Tutelar. Segundo ele, né, e muitas pessoas viram em vídeos muitas suportas irregularidades, e ele vai levar em frente, segundo ele, vai levar em frente não sei. Sátiro, eu só quero abrir um parênteses. Sim. Suposta irregularidade é quando você não tem uma prova material. No caso, por exemplo, a Não, questão no caso, da candidata, que é a filha da professora Leni, que tem o vídeo da professora Leni pedindo voto para ela, que tem o vídeo do vereador Edson Negão, que é tio dela, pedindo voto. Então eu passo de uma suposta para algo que infringiu diretamente uma regra que estava na resolução 66, 64 lá. Quando eu pego também e vejo lá o fiscal do Chiquinho Bernardes, se eu não me engano, com o número dele no crachá, diretamente infringiu. Quando eu pego que, para mim, de todas as denúncias que você tem hoje, constatadas, para mim a mais estarrecedora é a questão de uma pessoa que faz parte do CNDCA pedindo voto para um candidato esse que ainda agradece o apoio. É assim, um cara de pau, digamos assim, de uma forma incrível, porque assim, eu sou do conselho, é imoral, ilegal, eu vou lá, declaro meu apoio, e o candidato que, eu acho que todos os candidatos aqui que estão aqui, pelo menos eu, se eu fosse candidato, eu ia conhecer o edital de cabo a rabo. E o candidato ainda vai lá e, obrigado. Então assim, cometeram, porque eu penso o seguinte, se o fiscal declarar apoio lá, mas o candidato não fala nada, não tem ciência, aí é uma coisa, né? Mas quando o cara falou obrigado pelo apoio, demonstra que... E o seu Ricardo, não sei se vocês foram no municipal, mas o seu Ricardo estava lá no municipal, andando todo lado, vendo o pessoal com o número do crachá, tanto ele quanto o presidente Clécio, não tomaram nenhuma atitude por eles ver, teve que a gente cobrar para eles poderem fazer, tampar o número lá. E da hora que eu fiz lá, que eu pedi, que teve o problema que eu pedi, vai constar em ata, que também é outra coisa grave, que algumas pessoas podiam votar com documento só de identidade, outras não, e aí você acaba que limitou o acesso, e quando você pega uma eleição onde a diferença do 10º colocado para o 11º foi apenas de 5 votos, você pode dizer que, de fato, isso pode alterar o resultado. Porque 5 pessoas que votou com identidade ou 5 pessoas que votou sem um título de eleitor, Sim. Posso dizer, né? Então, o Clécio toda hora ia consultar o Ricardo para ver se ia colocar na ata, se não ia, se podia, se não podia. A hora eu até perguntei, quem será que é o presidente? Será que é o Ricardo ou o Clécio?
conversando na janela, tentando andar. Então, assim, eu acho que já passando nessa parte de supostas denúncias, já está comprovado. Se não fizer nada, é porque realmente você, ó, aqui é sem lei, até sem lei, a gente faz o que quer. Aí também eu acho que não tem que ter mais eleição, porque o conselho tá lá, não. Ele já bota aqueles que falar em terra sem lei, 1900 antigamente, eu tinha um jornal, que era um jornal de papel antigamente, né? Eu fiz até uma matéria sobre Valparaíso de Goiás, a cidade do NEM. Não é minha, não é sua, não é de ninguém. Então essa era a cidade do NEM. Não sei se ainda continua sendo assim. Eu creio que não, as coisas mudaram, mas a gente quando vê essas situações, a gente fica, cara, volta tudo na cabeça da gente. Cara, assim, tanto tempo e as coisas não vão mudar. Eu só quero deixar registrado aqui que muita gente fica falando, estão lá os candidatos que perderam, é choro de derrotado. Gente, vamos esclarecer uma coisa aqui para a comunidade. Isso aqui, nós devemos esclarecer para deixar as próximas eleições pelo menos mais limpas, mais claras para todo mundo, para que seja de forma mais democrática. Não dá para ser um órgão que está organizando o processo de escolha, está tomando partido dentro desse processo de escolha. Não dá para ser a bagunça que foi naquela eleição. Mas as outras eleições não foram assim também? Sim, mas descarado como foi agora, nunca tinha sido. E a gente precisa, inclusive, reclamar. Porque, como eu disse de início, eu sou atuante na rede de garantia de direitos. Então, independente desse processo de escolha, eu vou continuar atuando e trabalhando nisso. E eu quero que as próximas eleições sejam mais limpas, sejam mais claras, sejam mais democráticas de fato. E não essa bagunça que foi aqui. Não pode um órgão que está organizando deixar virar uma bagunça, algo tão sério, algo onde a gente vai escolher os conselheiros da cidade, os conselheiros que vão trabalhar pela garantia de direitos, conselheiros que devem ser eleitos com responsabilidade, com lisura. Não dá para ser assim. A gente tem que, no mínimo, reclamar para buscar que tenha mais avanços nesse processo de escolha. É isso. Não, mas eu não sou candidato, não. Eu estou cobrando que é certo. Não, você é o direito de todos, você é o direito. E outra coisa, não, as pessoas saíram de casa, foram votar, aí agora tem que aceitar. Não, beleza, desse jeito eu vou ter que aceitar. Você, como cidadão, tem todo o direito de ficar indignado com o que você viu, né? Com as irregularidades, eu falei, suportas irregularidades, você me falou que... Não pode falar que é irregularidade, pode botar na minha conta. Se não é qualquer coisa, eu falo que eu não falei. Gilberto, fala aí, Gilberto, alguma coisa aí. Bom, o Sácio, o Denis, nós, Gilson, que a comunidade tem que entender, e os outros candidatos que foram eleitos têm que entender. Nós estamos aqui reivindicando que não foi eleito, que não foi eleito, não. A gente está falando aqui da organização. A organização foi chula, eu falo logo assim. O CMDCA, ele fez uma coisa totalmente organizada como nunca se viu. Teve evento em escola que portão deles, pasmem vocês, portão da escola municipal do Valparaíso estava aberto mais de 8h30 e alguma coisa. Tá? Portão principal da escola do Valparaíso 2, ele foi aberto a essa hora. Quando eu vou para uma eleição, eu vou no sentido de ganhar, eu não vou no sentido de fiscalizar. Até a cabeça não vai, eu vou lá para ficar fiscalizando. Não, até porque eu sei que a eleição, nós trabalhamos para ser eleito. Acontece que... E existe as pessoas responsáveis nisso. Exatamente. Acontece que, chegando lá, existia urna com fulano de tal, com secretário de tal, que é vereador, tomando conta de urna. Existia urna com mulher de vereador. Isso pode? Não. Existia, veja bem, quando você faz uma eleição, ela é mesário, primeiro mesário, segundo mesário e presidente. Tinha apenas uma pessoa, do universo do Céu Azul de mais de 7.000 pessoas ali naquele colégio. Aí, na hora lá, eu não prestei atenção, Denis, nessa questão do crachá. Ora, o crachá do candidato tal, não conheço, nunca nem vi, não sei quem é, não estou falando dele, da pessoa, estou falando do processo como um todo.
tinha um número, ele colocou os fiscais, o Gilson, ele colocou os fiscais dele, o candidato colocou fiscais para ele, não sei quanto, não sei o número exato, mas colocou os fiscais dele com um número. Quem orientava os eleitores? Os fiscais do candidato com um número. Ora, aí é que está o grande X da questão, Denis. Quando eu falo que de acordo com o cliente votaria, de acordo com o cliente não votaria. Se o fiscal tal, X, levar o cliente lá para votar, votava sem a questão do título físico, só com um documento com foto. Então foi aí onde vários eleitores seu, do Gilson, e de outros candidatos também, por que não? Teve candidato aí que perdeu por 6 votos, teve um que perdeu por 18, 20 votos, entendeu? Então a organização ela foi pífia, o processo ele se tornou viciado, logo no começo da manhã. De ofício, o senhor presidente do CMDCA tinha que anular o processo e marcar novas eleições. Não tinha policiamento na escola. A guarda municipal até apareceu lá no período da tarde, mas foi insuficiente. Sem falar Sático, Gilson, Denis e Elaine. Lá fora é rotineiro. Lá fora o povo sabe como é que é. Estou falando no Céu Azul, especificamente, que eu compareci mais no Céu Azul e no Comparece 2. Plantava-se na parte de baixo da cidade, Céu Azul, primeira etapa. Lá em cima, ó, é a notícia, sabe? A notícia do boca a boca. Lá em cima, só chegar lá é X em valor. 50, 100, é só ir lá. Aí a notícia foi se espalhando lá embaixo. E quando as pessoas subiam para cima, passando, chegando na escola depois do campo de futebol ali, já estavam as pessoas lá preparadas. No portão, ou armário, estava com mochilinha aqui, irmã de candidato, filho de candidato, estava tudo preparado, lá estava descaradamente a compra de voto, porque se plantou-se um dia antes, isso, ó, só chegar lá e pim, pronto. Então assim, não houve essa fiscalização, só mais um minutinho. É fundamental isso, porque na eleição passada ocorreu isso, falaram-se que ia tomar providência, não tomou nada, foi pior. Então assim, não teve organização, zero. O CMDCA ele não cientificou a polícia militar porque não se fez presente lá. Culpa de quem? Do CMDCA. O CMDCA não conseguiu colocar um número apto de mesário. O CMDCA não fez com que ficasse clara a questão do voto com RG ou sem. Essa questão de candidato ter colocado fiscais dele, prevaleceu só porque foi privilégio, notório, só para um candidato, ou outros que estavam lá. Isso no Céu Azul, né? Isso Você não viu no Marajó que o cara teve mais de 350 votos no colégio. Se a pessoa está orientando, se você vem votar, eu estou aqui, estou com o número que eu estou te orientando, aí fica fácil. Então assim, ficou fácil, então assim, houve privilégio para determinados candidatos, a organização foi falha. E teve, entre outras coisas, a Gilberto prova isso não coloquei um drone lá. Se eu soubesse que ia acontecer isso tudo, a gente teria arrumado uma equipe, ia colocar um drone lá na porta do Céu Azul, a gente ia colher tudo que a gente está falando. Mas qualquer um que foi lá, viu. Começou, Denis, a melhorar a situação, quando o promotor apareceu na parte da tarde, o promotor apareceu lá e viu. Ele viu de próprio. Mas tudo isso que você acabou de falar, e que a Elaine já falou, o Gilson já falou, o Denis já falou, vai resultar em quê? Isso que a população pergunta, e algumas pessoas que participaram da eleição estão perguntando aqui. Vai resultar em quê? Eu quero só abrir um parênteses, até antes das pessoas falarem assim, você está falando, depois que passou, o vídeo onde eu denunciei que as pessoas estavam voltando, umas com identidade, só com identidade, e outras era existindo do título. Eu fiz o vídeo enquanto estava tendo eleição. Antes de ter qualquer resultado, antes de saber quem ganhou, quem perdeu. Divulguei o vídeo antes de ter qualquer resultado, de saber quem ganhou ou perdeu, porque independente do resultado, para mim aquilo lá, igual você falou, tinha que ser cancelado, porque não poderia, não há lisura no processo. E eu digo mais uma coisa, assim, eu acho que o que menos importa aqui é o que isso vai resultar em quê? O que isso vai resultar é que as próximas eleições sejam mais claras, mais limpas. Entendeu? Não dá pra gente aceitar que uma eleição seja desse jeito. Na próxima?
Tem que ter a resposta é agora, mano. Deu certo. Mas é você agora, na mas próxima assim, não é agora. Mas Tem que assim, se você ainda posicionar. vai esperar ainda para Não, veja se que ó, eu vou falar um negócio pra vocês aqui que já participaram de outras É. legislaturas aí do Conselho Tutelar. Se nessa legislatura, no mínimo, se resolver, candidatos não forem impugnados, no mínimo, que pra mim a eleição tem que ser como um cassado. todo. Mas vamos colocar, se candidatos não forem impugnados, eu vou falar, não perca seu tempo saindo de casa para votar. Já tem quem vai ser eleito, a MAP, o esquema. Não seja candidato, porque você vai perder o seu tempo, o seu investimento de gasolina para andar, para fazer as coisas. Então, se o senhor Clécio, que é o presidente hoje, não der uma resposta à sociedade, porque as pessoas estão vendo, estão comentando. Se ele não der, é mais do que, é notório que foi um esquema para colocar quem queria lá dentro. Pronto. Como é que um candidato, cara, nem na eleição de vereador, a pessoa tem 300 e lá vai pedrada no colégio só, cara. É algo surreal numa eleição que a pessoa vai quem quer. Espontaneamente. Outra coisa, deu quase 100 votos nulos e brancos. Quem que diabo vai sair de casa para votar nulo e branco, moço? Não, aí é. Aí não, se for 1 ou 2, agora 100, aí é um absurdo. Pois é, então olha só, o que eu quero dizer é que eu, pelo menos de minha parte, veja bem, pelo menos de minha parte, assim, dessas reclamações aqui, eu quero que dê resultado para as próximas, mas que sim, eu concordo com você que realmente é necessário que essa eleição tome-se uma providência a partir do Ministério Público, inclusive, porque o CMDCA nós já vimos que foi conivente. Mas o promotor, conversei com ele, falou que a primeira denúncia tem que ser feita do CMDCA, porque eles dão parecer e encaminham para ele. E ele faz vista tanto da resposta deles, quanto da denúncia como um todo. Não tem como chegar e protocolar direto a denúncia para ele. Então quer dizer que a decisão não é do Ministério Público? Não, pode colocar. Não, primeiro você tem que dar a resposta do CMDCA, ué. É porque provavelmente o CMDCA não fechou. Não, é 3 dias, né? Como Isso. hoje não tinha Não fechou protocolado não que era fechou feriado. Mas sim, amanhã. pode sim, tá? Mas a resposta do CMDCA que o Ministério Público vai esperar é o CMDCA vai responder que a eleição ocorreu como era o esperado. Essa vai ser a resposta do CMDCA. Não, gente, tem gente, eu conversei com o pessoal do CMDCA lá, e eles mesmos falaram, ó, aconteceu. Cara, como é que se eu falar assim, ó, se você beber essa água aqui, você tá cometendo um crime. Aí tá filmando aqui, eu venho cá e pega água. Beba água. Aí você quer falar pra mim que ele vai falar assim, não, ocorreu tudo dentro do normal? Sim, Já houve olha lá, aí também é o quê? Já houve isso no outro pleito, também houve denúncias no outro pleito. Mas houve o vereador usando a tribuna para pedir voto, houve o vereador fazendo vídeo no outro pleito? Era grave também. Tinha que ter tido um cancelamento, tinha que ter tido Não, mas outra houve eleição. isso no outro pleito? Não, claramente assim Claramente não deu, não, nunca claramente então não. assim, hoje é um outro descarado dessa forma, nunca teve. Aí tá falando aqui, se esse Gilson, a tendência é piorar se não houver punição agora. Punição que eu faço se não houver um jeito de resolver essa situação ou esclarecer, né, a população e aqueles que foram derrotados nessas eleições e estão se sentindo injustiçados. Né? Você está vendo que tem muitas, não só eles aqui, como eu mesmo recebi muitas denúncias, né, de outras pessoas, de outros candidatos, de irregularidades nessas eleições, principalmente no colégio do Jardim Céu Azul. E muita gente, muitas pessoas mesmo em Valparaíso de Goiás, nem sabiam que tinha eleições para Conselho Tutelar. E isso é a pura verdade. Muitas pessoas, eu não vi muita divulgação por parte de, não sei se precisa divulgar, eu também não sei disso. Se precisa divulgar, a CMDCA. Não, você pode divulgar a questão da eleição, que haverá eleição do Conselho Tutelar, estimular isso.
Mas você não pode vincular isso com nenhum Ao candidato, candidato. nada Não, do não, tipo. não, tô falando da... Cabe ao executivo local Pode. fazer a Pode, né? propaganda. O organizador, No Distrito Federal foi feito. Isso inclusive Aqui foi não foi pedido feito. em reunião. Isso, Mas aqui não foi feito. Não, veja, isso inclusive nós pedimos em reunião com o CMDCA. Eu mesmo eu falei, A comissão. olha, o CMDCA ele tem que fazer uma divulgação da eleição. Mas eu acho que eles me entenderam errado e começaram a divulgar, tomarem partido como o próprio conselheiro, né? Mas aí, Gilson, o CMDCA, no caso, ele tem que provocar o executivo nessa situação da divulgação. O governo do Distrito Federal, através da Secretaria de Justiça do Distrito Federal, fez várias chamadas em TV e em rádio com essa divulgação. Pelo governo do Distrito Federal. Quem faz parte do CMDCA recebe algo? Não. Ele já são funcionários. Não, é parte da sociedade civil e parte poder governamental. E veja bem, sobre essa organização, o que eu estava falando aqui antes é que o CMDCA, ele reclama agora, o pessoal não apareceu nas urnas, que nós tivemos um problema de urnas, 8h30, 9 horas ainda estarem fechadas e ter que ir secretários abrirem urnas, mulher de secretário ficar sozinha em urna. Por quê? Porque foi bagunçado. O que ocorreu? O CMDCA, ele convocou as pessoas das secretarias e nem sequer fez reunião com essas pessoas. As pessoas da educação que foram indicadas, eu conversei uma semana antes com elas e elas estavam sem saber para onde iriam, o que fazer, como iriam atuar. Estavam inclusive me perguntando. O CMDCA, no mínimo, teria que ter reunido essas pessoas e dito, olha, vai ser assim, tal pessoa vai para tal lugar, para tal escola, vai fazer isso, vai estar em tal urna, vai ter o presidente, o mesário. Então teria que ter essa organização. Não teve. Gilson, você participou de outras eleições, Gilberto também, já foram conselheiro tutelar, falaram aqui que houve outras eleições, que aconteceu agora com maior gravidade, mas eu pergunto para vocês, se não tivesse uma pessoa que nem o Denis aqui, fazer o que está fazendo, estaria tudo normal? Como é que é? Porque, pelo que eu entendi aqui, aconteceu irregularidades, vocês mesmo falaram, Justo falou nas outras eleições. A gente não viu falar em nada em redes sociais, a gente não viu falar em blog, em site, em lugar nenhum a gente viu falar em irregularidades em eleições para conselho tutelar. Aí eu pergunto para vocês, eu faço uma pergunta para vocês aqui. Se não tivesse aparecido o Denis Bento, que deu a cara tapa, que deu a cara para bater, que foi... Não fala isso não, porque eles vão querer me bater. Né? Não, só não tá dando mais não, só Deus, né? Que fez tudo isso. Se não tivesse feito, estava tudo em paz, estava tudo bem de novo? Não, veja bem, Gilberto, eu estou falando muito, né? Não. Mas rapidinho aqui. Vai. Olha só, o que ocorre, veja bem, tanto eu como candidato, como o próprio Gilberto, realmente, na hora, a gente não está se preocupando muito com essa parte de fazer, fiscalizar os outros. Realmente, eu assumo, e deveria, eu estou até assumindo que deveria estar fiscalizando os outros também. Mas na hora, eu não estava preocupado com isso. Não estava. Minha preocupação é com estar mobilizando pessoas, estar ligando para vem votar. Eu estou preocupado com os meus votos. Então, assim, nesse momento, o papel do Denis aqui foi fundamental, porque é preciso que haja uma materialidade nessas denúncias. Então, assim, lá no momento, na hora, a gente via lá, só que a gente não estava preocupado em filmar, em verificar todos esses erros, porque nós estávamos preocupados com os nossos votos. Era isso. Então foi fundamental ele ter tomado essa iniciativa. Sim, eu parabenizo o Denis por ter tomado essa iniciativa, essa atitude, por estar de olho no pleito também. Como foi um pleito muito desorganizado, muito bagunçado, os candidatos realmente não tinham como estar fiscalizando, como estar olhando o que está certo, o que está errado, o que procede, o que não procede. Então eu vejo o Denis como um fiscal de todos, né? Ele foi muito corajoso, sabe, assim, de estar sempre atento e trazer essas informações à tona, porque se for um processo bagunçado, se houve todos esses elementos que fundamentam que não foi uma eleição correta, tem que se anular a eleição, sim, porque está injusto para todos os candidatos foram injustiçados.
candidatos que venham e lutem pelos seus direitos, porque todos foram injustiçados. Não somente a mim, somente quem perdeu, ali quem ganhou, somente todos que tiveram, não foi uma lisura para todos, inconveniente, alguns votaram com documento, outros não. Então isso foi uma injustiça muito grande. Exatamente. Agora eu vou perguntar para o Denis aqui, que tem muitas pessoas perguntando aqui sobre a continuidade deles, dessas denúncias. Você já tem muitas provas, né, em mão de cada processo. Eu não sei como é que você vai fazer. Juridicamente, eu não sei, você sabe muito mais do que eu. E vai ter continuidade? Eu vou seguir, vou até o final, né? Eu vou seguir o rito, que é o que até conheci o próprio promotor, Daniel Naif, que é mandar a denúncia para o CMDCA, vou mandar a denúncia lá, tanto por e-mail, quanto vou entregar lá a denúncia escrita, bonitinho, com todas as provas, pendrive, tudo bonitinho. Vou esperar o parecer deles e depois vou conversar com os outros candidatos, porque eu entendo que cabe uma ação coletiva de todos os candidatos, né? Contra a organização, comissão eleitoral, existe um prazo? Existe um prazo? O prazo para você fazer seus questionamentos recorrer sobre o resultado, tudo são 3 dias, né? Como hoje foi feriado, se fim da manhã. Correto. Então até amanhã para fazer isso aí eles devem ter um prazo aí de 7 dias para poder analisar todas as provas e dar um parecer. E depois disso aí, dependendo do parecer deles, a gente vai ao Ministério Público. Tá, esse resultado final, ele ainda vem esse ano ainda? Tem que vir. Tem que vir, né? Para decidir se vai ter novas eleições. Cara, eu acho que não. tem. Não, é lógico que vai vir esse ano, porque vai deixar para o ano que vem, que é ano de eleição, e aí vai ser mais confusão. Eu estou fazendo essas perguntas assim, é porque as pessoas também muitas pessoas que não entendem, né? Então a gente faz uma coisa bem esclarecida, assim, mais simplificada, para poder as pessoas entenderem melhor. Então você que concorreu, que perdeu essa eleição, teve muitas pessoas que me falaram: Sátiro, tu está fazendo isso é porque as pessoas que vão lá contigo é porque elas perderam, estão com dor de cotovelo, estão isso, estão aquilo, eu vou ensinar essas pessoas a ganhar eleições. Teve muitas pessoas que falaram, chegou até a falar isso, né? Vou ensinar as pessoas como que se ganha eleição para conselho tutelar. Posso fazer uma pergunta? Pode. Perguntar para essa pessoa que falou isso. Quer dizer que quem perde não tem direito? Só quem tem direito é quem ganha? Quem perde não tem o direito de requerer algo que viu errado, não tem direito de entrar na justiça. Quem perdeu foi o direito. Ou seja, o argumento não interessa como ganhou, o importante é ganhar. Passa por cima de tudo e de todos. Falaram, não, vai lá porque eles querem reclamar, mas você tem que fazer reunião com quem foi eleito também. Não, eu me coloco à disposição dos candidatos que eu fiz o vídeo e coloquei lá, a debater tudo que eu coloquei no vídeo, aos candidatos, aos vereadores, ao presidente do CMDCA lá, o Clécio, ao seu Ricardo. Coloco à disposição, qualquer dia, qualquer hora. Só marca um pouquinho antes que eu estou com o sutiã um pouquinho atrasado, mas eu vou, sem problema algum. Ô Sátiro, você perguntou assim, agora, sobre o que o Denis fez, é muito louvável. Só, assim, já participei de várias eleições, essa é a quinta. Tá? Já ganhei, já perdi. Né? Eleição é assim. Quem participa da eleição tá lá para ganhar ou perder. Beleza, agora perder dessa forma é que não você não se conforma. Não conforma. Veja bem a situação. Eu, quando... Paulo Sérgio Promoter, está assistindo. Quando? Paulo Sérgio. O grande Paulo participou também. Participou. Abraço. Não, ele também está participando, muitíssimo obrigado. Tem muita gente participando aqui. A gente tem que analisar o processo como um todo. Assim, eu vou ser mais técnico do que eu vou falar. Judicialmente, estou falando. Tem que analisar o processo como um todo. Os vícios, os erros. Existem as fases, né? O Denis falou que o CMDCA vai entregar, tem 3 dias, vai fazer um requerimento, né, Denis? Aí, assim, eu sugiro fazer uma comissão, tá? Antes de candidato, quem se sentiu prejudicado, né? Quem se sentiu levado, pode ser candidato, pode ser qualquer um do povo, tá assinando junto com você. Passado esse período, o Sátiro, tem como a gente fazer todo tipo de ação que é previsto no ordenamento jurídico para pedir a anulação dessa eleição. A pessoa, quando se sente que foi prejudicado, se administrativamente, que no caso é o CMDCA,
não se resolver, a via legal é o quê? É judicializar. É simples. É judicializar a situação e pedir a anulação via judicial. Quer dizer que aí você não tem prazo. É claro que a gente vai tentar fazer nos prazos legais que o CMDCA está estipulando, que o próprio Ministério Público está estipulando também. Cabe aí requerimento direto ao Ministério Público, sim, que é o órgão que é o responsável por fiscalizar. Vou fazer essa uma eleição. pergunta aqui, meia boba. Quem foi 11º e 12º, pode ter esperança ainda? Eu acho, na minha opinião, pelo conhecer um pouco da justiça, ser um conhecedor do judiciário, eu acho que existe margem para anular o processo como um todo. Como um todo. Está cheio de vícios, entendeu? Então, assim, eu acho que O André, foi um processo... o André Souza também, o André do Social também participando. André Social, grande abraço, André. André. Eu acho que tem espaço, falando judicialmente, tem espaço, juridicamente, tem espaço sim, para anular o processo como um todo. Para fortalecer, só um momentinho, para fortalecer é a união de todos, no caso, vai trazer força? Acho que tem que ser de todos, o Sátiro. Esse fica só você todos que brigando aqui, concorreram. Eu acho tem que tem que muitos ser aí todos. que precisam também, Tem que ser mas todos. não quero se E expor. assim, eu volto a dizer por mim, até nisso que eu estou falando, assim, vocês não estão nem concordando muito, porque eu estou falando para as próximas. Eu volto a dizer, pelo menos por mim, eu não estou nem pensando se vai anular ou não agora, eu não estou pensando nisso. Mas assim, eu sei que seria o certo. Eu não estou pensando, eu estou pensando que nós alcancemos algo melhor, algo que seja agora ou nas próximas. O ideal é que seja agora. Entendeu? Mas assim, eu não estou nem pensando, vai ter outra eleição, vou brigar por isso. Não, isso pouco me interessa. O que é injusto é da forma que foi. Mas não pode ser assim, Não Júlio. dá pra ser assim. Tu não tem interesse nenhum não, de ser eleito, não? Não, Pela forma que você está falando. não, veja bem, Eu veja bem, falo- Sátiro. E outra coisa, Não, se agora, eu no não calor tô- do momento, não, cheio de coisas, aí não, Eu agora não vai tô- ficar pra eu próxima. não tô Aí na entendendo. próxima que todo mundo já Eu não tô esqueceu entendendo. e tal. Não, eu veja não quero bem. colocar a E palavra na nem, sua boca, e nem olha uma só. questão Nem de qual- impugnação de um ou outro. Aqui não foi uma questão de. Não, Se Gilson, tem que eu ser acho justo, que- vai ter que ser justo para Pra todos. todos. Então, veja bem, eu estou Ah. falando por mim, eu não estou assim pensando, vai ser anulado ou não. Se não for, se for anulado, ótimo, é o correto. Se não for anulado, que pelo menos se alcance Eu acho que o que o Júlio melhor. quer dizer é que se tem um saldo, né, Júlio? Sim, No que final, tem lá algo pra- positivo Mas, disso tudo aqui. Eu acho que, apesar desse Eu não saldo, vejo. vai ter esse saldo, fato, tem que ter. É, fato. É fato, isso já é um fato, tem que ter esse Só saldo tá aqui, para a ó, eleição que vem. registrando isso aqui, Porém, já é um fato. as provas que nós temos aqui, É pra nós. alencada pelo nosso companheiro aqui, o Denis, elas são contundentes. Sim, isso A partir do momento que você abre aqui para a candidata Elane aqui, que ela coloca 10 fiscais em cada escola, estou falando um número só, e coloca aqui, vote em Elane, número tal. O fiscal da Elane, eu não vi nenhum outro candidato colocando isso, eu não vi. Não, só. O candidato da Elane está lá, não tinha fiscais do CMDCA, quem orientava era quem? É o fiscal da Elane. Então eu tenho 10 cabos eleitoral, no mínimo, ali dentro. E o fiscal da orientando. Elane faz parte do CMDCA ainda, Calma aí, né? gente, eu não tinha fiscal. Então, Elane é um exemplo. Mas ó, só quero dizer uma coisa aqui pra vocês. Mesmo o pleito sendo anulado, impugnado e ter uma nova eleição, a candidata Val, a candidata filha da Eleni lá, que eu esqueci o nome dela agora, como é que é o nome dela? Psicóloga Jalderline lá, e o candidato Chiquinho Bernardes, eu acho. Esses três, eles têm sim, a candidatura deles tem que ser impugnada, eles não podem participar do próximo processo que vem a ter, porque eles infringiram regras do processo. Então, tem uma nova eleição e esses três candidatos têm que ser Isso. retirados do processo. Sim, é duas vias aí, né? São duas vias. Via da impugnação e da Uma- apuração deles participar e essa questão do Porque assim, processo vamos como um todo. até organizar aqui Deixa- embasamento. deixa Por que que o você Denis falar vai... aqui. Por que que o processo, no meu ponto de vista, tem que ser impugnado? O processo como um todo. Ele tem que ser impugnado porque algumas pessoas, algumas não, várias pessoas foram impedidas de votar porque estavam sem títulos e outras pessoas puderam votar. Não favorecer alguém. Não, houve uma violação de direito. Ah, tá. É o direito meu Favorecimento. votar.
Sim. Então, quando ele não colocou uma regra da obrigação, é obrigar todos para votar tem que cumprir esse requisito. Quando ele abriu margem para um e abriu outra margem para outro, você violou um direito. Então isso, apesar, e também falando que na hora que chegou, na hora de que abriu o colégio tinha salas vazias, a questão da falta de fiscal, tudo isso são elementos que impugnam a eleição como um todo. Agora, vamos falar dos candidatos. Os 3 candidatos, onde vereadores pediram voto, aonde teve a questão da pessoa do CMDCA pediu voto. Isso aí já é outra caixinha onde eles têm que ser impugnada a candidatura deles. Que além de ter uma nova candidatura, eles não podem participar porque eles, como posso dizer, cometeram erros nessa candidatura. Então, Os crimes eleitorais? crime eleitoral, exatamente. Quebrou a regra. Quando tem uma resolução onde fala que o candidato, se eu não me engano é o inciso 15 que fala que nenhuma pessoa eleita no pleito eleitoral, como do Poder Legislativo e Executivo, deixa claro, Poder Legislativo e Executivo, não pode usar imagem dele nem imagem de criança. E também é outra coisa bem importante você falar, sair difamando o candidato ao Conselho Tutelar é uma coisa muito séria. Porque ele, no edital, fala que tem que ser uma pessoa idônea. Então, quando você difama um candidato, você tem que ter prova. Mas aí já é uma coisa particular, não? Não, Pessoal... isso está no edital. Não, e outra coisa que eu vou levar à Câmara de Vereadores também, que se faça uma lei municipal aonde candidatos que respondam por Maria da Penha, que respondam por violência contra a criança, pedofilia, aliciamento, que não seja candidato, não pode ser candidato. Hã? Já Que responda a processo. É diferente de condenar. Tá. Mas assim, todo processo, até nessa questão aí dos 3 que você falou que são possíveis impugnados, que não poderiam participar, há um processo também, entendeu? Assim, vamos supor se a gente consegue fazer a anulação desse pleito aí todinho. Não há tempo hábil, né, para impedir. Tem um processo. Não, eu tô falando a questão, além disso, eu tô falando, além disso tudo, ainda vou levar esse projeto, para que possa ser apreciado e criado para pró. Aí é uma situação que vai correr paralelamente. Eu acho que o município ele tem que ser mais presente na questão do conselho tutelar, porque é algo tão importante e você deixou na mão do amador. Sim. Agradeço aqui aos nossos convidados, o Gilson, o Denis, a Elane, o Gilberto, que aceitou o convite aqui da produção do programa Sem Censura, que estão aqui conosco, e a gente só tem a agradecer essas pessoas. E você também, que quer participar do programa Sem Censura, uma nova etapa de conselheiros, assim como veio a Elane, veio o Gilberto, veio o Gilson, se você pode entrar em contato comigo, que você vai participar na próxima quarta-feira, vai haver mais espaço para nós debatermos mais sobre essas eleições e com a presença do Denis, tá, gente? O Denis é convidado novamente para estar aqui conosco, debatendo sobre isso. Ele é meu convidado especial. Então, você que participou dessas eleições e quer participar aqui, ó, seja eleito ou não eleito, queira participar do programa Sem Censura, fala aí, Gil. Vou até fazer um pedido, que traga aí os vereadores, né, que participaram aí, ou então convide indiretamente convide aí, ó, por exemplo, convide secretários, convide o pessoal do poder público também, o seu e o pessoal também do CMDCA, exatamente, né, tá convidado convide eles participar. A comunidade também que sentiu que não foi bem, né? Você pode falar alguma coisa a respeito da eleição. Mas estão convidados. Já que tem alguns candidatos que falam, estão chorando que estão derrotados, convida os que participaram, que ganharam, convida. E vê o que eles têm a dizer a respeito disso. Convida o CMDCA, vê o que eles têm a dizer. Está feito o convite aqui, o Denis sugeriu aqui, eu vou estender o convite a você do CMDCA, qualquer membro, né, que queira comparecer aqui ao programa Sem Censura, as portas estão abertas para você responder. Vou repetir, com a presença do Denis aqui como convidado especial deste programa. Certo? Gilson, completa o que você ia falando naquela hora.
Cara, assim, porque realmente... Já mudou assim, de ideia já? Não é questão de mudar de ideia, é porque realmente a minha preocupação de estar vindo aqui é estar provocando, entendeu? Se vai ser anulado ou não sei, o correto era que fosse anulado o processo de escolha agora. Mas assim, eu estou falando o meu ponto de vista aqui. Tá errado? Não sei, assim, vocês estão corretos nesse ponto até de me cobrarem mais? Isso, eu acho que sim. É porque assim, eu vim dessa forma mesmo. Mas assim, o correto é que seja anulado de fato. Mas se não for anulado esse processo de escolha, que pelo menos alcancemos algum resultado positivo. Minha preocupação principal é essa, tá? Então assim, eu não estou com choro de derrota. Não, cara. Olha, o que eu quero que todos entendam, que a comunidade aqui entenda. Tá chorando, eu participo. tá Não, negativo, não estou com nada disso. O que eu quero é que todos entendam. Todos Não, entendam. A comunidade aqui é que eu contrário. atuo, que eu trabalho com essa garantia de direito já tem mais de 15 anos. E vou continuar trabalhando. Agora, se for para participar de um processo de escolha desse jeito, eu não participo dos próximos. Então eu quero realmente que seja algo melhor para os próximos. E agora o correto é sim, que seja anulado agora, porque tem fatos contundentes para isso. É isso aí, gente. Tá? Sasha, eu tô chorando por quê? Eu acho que se for o termo chorar, eu vou chorar sim. Porque aqui tem que ter luta. Tá? Tem que ter luta e a luta ela não pode parar de Eu continuar. acho que foi injusto. Foi justo por quê? Porque não foi democrático e não foi para todos. Transparente para todos. Houve privilégio sim. O processo tem que ser anulado sim. Nós temos materialidade sim. Tem como fazer o pedido de impugnação do processo como um todo, que ele está cheio de vícios sim. Entendeu? Então se isso é choro, eu estou chorando. E assim, vamos lutar até o fim, porque, igual eu falei, no processo passado a gente tentou procurar sim. Se tinha elementos. Nós temos mais que elementos que o nobre Denis trouxe. Então, se é choro para você, tranquilo, eu estou chorando e vou lutar até enquanto eu puder. É direito meu. Eu participei e eu me senti, eu como candidato, eu me senti que fui prejudicado. Lesado. Se eu fui lesado, fui prejudicado, a nobre companheira aqui, Elaine, foi, Gilson foi. Eu não tinha, mas você poderia pôr fiscal, tinha fiscais normais, não com credencial com o nome, vote em mim, e orientando eleitor a votar de qualquer jeito. Eu tenho notícia que votaram até sem, sabendo a urna, sabendo o número, vai lá, procura a letra do seu nome e vote. Por quê? Porque tinha orientação, foi orientada a isso. Então, assim, é choro, estou chorando. E a gente vai buscar sim, vai buscar judicialmente. Principalmente, né, conselheiro do CMDC a tomar partido, né? Não, agora a vez dela não chorar, pô. Deixa eu chorar. Chora agora. Sim, eu fico assim na mesma posição. Não, falando assim para quebrar o gelo. É, para quebrar o gelo. Então agora É a posição do já falar, Gilberto, né? Elaine, já falar e já se despedir já. Sim, eu já vou fazer isso. Eu tenho a mesma posição aqui do Gilberto. Se for para ser justo, tem que ser justo para todos. Tem que ter sim uma nova reeleição. A gente conseguiu aí nesse pleito, eu consegui 189 votos de confiança de pessoas que acreditaram no meu projeto. Então, assim, e tem outras pessoas que trabalharam também honestamente, que chegaram, conversaram com a comunidade, foram atrás. Assim, eu estou muito feliz por ter conseguido alcançar esse número de votos, mas poderia ter chegado a mais, né? Talvez outras pessoas lá que não conseguiram votar em mim por causa de uma identidade, de um documento, mas outros foram privilegiados. Foram beneficiados com o voto. Sim, teve essa exceção, né? E a gente ficou de fora. Vai lá, gostaria só que você agradecesse agora. E assim, eu quero agradecer a oportunidade, né, a TV Foco Sem Censura, pela gente estar aqui esclarecendo um fato que ocorreu nas eleições agora em 2023 para conselheiro tutelar em Valparaíso de Goiás. Correto. Gilberto? Queria agradecer Sátiro pela oportunidade, Denis pela sua motivação aí, você pegou essa pequena semente, Gilson, Elaine, e queria convidar os demais candidatos, Jéssica, aquele abraço para você, a própria Cláudia, que foi 6 votos. Tem uma menina do Lídia.
Lídia, tem a Lídia todos também. os outros candidatos, Diego bem. deve estar vendo, Diego é muito atuante também. Eu queria convidar os outros candidatos para estar agregando aqui e a gente está buscando. O que a gente quer é o quê? A gente quer transparência e igualdade de condições para todos, o que não foi feito. Gilson Freitas. Então, assim, eu quero agradecer o espaço, viu, Sátiro? É importante essa conversa da gente aqui, tá? E assim, eu espero que realmente a gente alcance um processo de escolha mais igual para todos, porque isso aqui começou errado desde antes, desde lá a prova, já começou errado. Aquela prova já teve alguns erros, assim, que foram bem nítidos, que não devem acontecer. E aí de lá para cá já teve sempre favorecimento para um lado do que para o outro. Gente, é um processo de escolha onde não tem uma fiscalização, onde não pedem a presença da polícia militar para evitar a questão de boca de urna, de compra de votos, que nós não falamos aqui até porque a gente não tem prova disso, mas que todo mundo sabe que existiu, tá? Que é prejudicial para as eleições, tá? Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, tá? Para que realmente, desde lá a prova já tem que ser contratada uma empresa idônea e assim, isenta, aliás, não é nem idônea, isenta, para que faça essa prova lá antes, e não deixar pelo CMDCA, onde os conselheiros já são amigos de um candidato, amigos de outro, parente de um candidato, porque acaba que o conselho é isso, o conselho que eu falo, o CMDCA. Acaba que os participantes do CMDCA, todos eles têm vínculo com os candidatos. Então, assim, não fica isento. Tá? E aí, assim, eu não estou nem nesse momento acusando nada, apesar de ter havido já provas de que houve partidarismo aí. Mas eu não estou nem nesse momento acusando. Só que a partir do momento que os conselheiros do CMDCA têm ligação com o candidato, já não está isento a partir daí. Então, desde lá o início, contrata uma empresa para fazer a prova e a partir daí vai tomando todas as providências para que as eleições ocorram de forma tranquila, faz a reunião das pessoas que vão estar trabalhando no dia que não houve. Então, tudo isso aí tem que ocorrer. Pulando essa parte. Agradeço mais uma vez, tá bom? Eu sei que o seu tempo está escasso aí, então obrigado por espaço, viu, Sátiro? Obrigado por tudo. Denis. Quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui, parabenizar aí os candidatos que estão correndo atrás do seu direito. Alguns podem chamar de choro, mas eu acho que o direito é o direito de todos. E nunca vai ser choro. Porque se a gente parar de cobrar o nosso direito, a gente vai acabar virando um país aí que não vai ser legal de se viver nele. Parabenizar você, Sátiro, pela iniciativa de abrir o espaço para esses candidatos virem aqui, poder debater, poder falar aí do que aconteceu. Porque eu acho que o quarto poder hoje do nosso país é a mídia. Então, se a mídia, de fato, comprar essa briga, que é uma briga justa, legítima, uma briga que não estão aqui buscando uma vaga. Eles estão realmente denunciando coisas que aconteceram no processo. E é igual eu falo, se uma pessoa do CMDCA era amigo de outra pessoa que foi candidato, e essa pessoa que é do CMDCA teve acesso a uma prova, teve acesso antes dela, tudo, então, tipo assim, coloca todo o processo em jogo. Não há como comprovar que tem lisura. Então, eu quero agradecer e dizer que estou sempre aí, pronto, tranquilo, viu? Obrigado mesmo. Mandar um abraço pro Marcelo Sorriso, que da outra vez estava aí. Inclusive, quero dizer que é uma frase que o Marcelo Sorriso falou quando eu falei que o cara do CMDCA lá estava apoiando o candidato. Ele falou assim: marra um dia de trabalho na firma. Então eu vou encerrar com essa frase dele. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Muitíssimo obrigado. Todos fiquem com Deus.